Bom dia, bom dia, bom dia, nono ano. Opa! Já estou profetizando. Nono ano, é isso aí. Futuros, nono ano. E aí, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Galera, lembra que semana passada nós estudamos a função da palavra que? Pois bem, essa semana, hoje, nós iremos estudar a função da palavra ser. Eu quero que vocês conheçam para quando forem usar corretamente. E é também trabalhar essa questão da semântica, do significado. Eu quero que vocês aprimorem aí essa questão da interpretação. Então, de repente, uma palavrinha, vocês acham que é uma coisa, mas o significado dentro do contexto é outra. Tudo bem? Então, vamos trabalhar essa questão, né, essa relação dessas palavras, né, principalmente semanticamente, né? Tudo bem? E eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou pedir para compartilhar depois esse material com vocês, tá bom? Não se preocupem. Deixa eu só compartilhar aqui e vamos lá falar um pouquinho sobre o uso, né, sobre essas funções que essa palavra ser, ela possui dentro da nossa língua portuguesa. Vamos lá. Galerinha, dentro das funções morfológicas, elas existem algumas funções, tá? Vamos lá. Nós temos o substantivo, o ser, o pronome, nós temos aqui o ser, tá? A palavra ser, exercendo aí uma função de substantivo. Como assim, professora? Olha só. Toda vez que vier antecedido da palavra ser algum determinante, sabemos que para ser o substantivo, temos que ter algum determinante. Pode ser um artigo, um pronome, um numeral, ok? Então, quando nós percebermos dentro da oração, nós temos o ser, mas antes vier um determinante, nós estamos diante do ser substantivo. Olha só, gente, nessa frase aqui, ó, nessa oração. Este ser não está empregado corretamente. Percebam que nós temos o pronome demonstrativo este. Este ser não está empregado corretamente. Então, nós estamos diante de um ser exercendo a função de um substantivo, ok? Vamos lá. Nós temos também um ser, galerinha, exercendo conjunção. Vocês viram as orações subordinadas neste ano? Vocês viram, né? Substantivas. Vocês estudaram as orações subordinadas substantivas. Estudaram? Estudaram, né? Alguém pode me responder? Eu estou dando Sim, aula professora. sozinha? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Sabemos que nós temos o conectivo, a conjunção que introduz a oração das orações subordinadas, né? Que são a conjunção integrante. Então, quando nós temos o que e o se introduzindo uma oração, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva. Então, toda vez que nós pegarmos, né, o verbo e posteriormente nós trocarmos por isso, nós estamos diante de uma oração, né, uma oração subordinada substantiva. Então, eu tenho aqui, ó, não sei se as indicações são boas. Percebam aqui, galerinha, percebam aqui comigo esse exemplo, tá? Deixa eu só separar. Olha só, não sei se as indicações são boas. Não sei isso, tá? Então, toda vez que nós tivermos esses pronomes demonstrativos e seus equivalentes, substituirmos aí, nós estamos diante de uma oração subordinada, né? Substantiva. Então, a conjunção ser, ela sempre vai introduzir essa oração subordinada substantiva, tanto ser como que. Então, basta nós trocarmos, né? Não sei isso, não sei disso, não sei, né? Isso, tudo bem? Então, quando nós trocarmos, né, essa oração subordinada por isso, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva, ok? Então, lembrando que nós temos o que e o se exercendo essa função aí subordinativa integrante, tá?
que sempre vai introduzir as orações subordinadas substantivas. Beleza? Vamos lá. Nós também temos, galerinha, a conjunção subordinativa causal. Olha só, eu quero que vocês observem bem, porque nós estamos acostumados a utilizar esse mais como condição do que como causa. Então, nós temos que nos atentar principalmente quando nós virmos questões, porque isso pode confundir, porque às vezes nós ficamos aqui mais concentrados em uma coisa, mas ela pode fazer papel de outra coisa. Aí nós ficamos somente naquilo, mas ela vem de outra forma, a mesma palavra, só que com significado diferente. Então, quando nós temos o se relacionando com o termo já que, uma vez que, nós estamos diante de uma conjunção subordinativa causal. Então, perceba aqui, ó, se não tinha se preparado para o certame, não poderia ter feito a prova. Então, uma vez que não tinha se preparado para o certame, já que não tinha se preparado para o certame, não poderia ter feito a prova. Então, eu não posso trocar esse se por caso. Não, porque o caso, quando nós trocamos caso não chova, eu vou à praia. Então, uma condição, tá? Então, não esqueçam, né? Porque muitos erros podem vir a ser cometidos por conta disso, tá? Deixa eu só ver aqui, galerinha, quem tá com o áudio ligado. Deixa eu voltar o compartilhamento aqui. Então, vocês entenderam, né? Então, o se, além de ser uma conjunção integrante, ele pode ser uma conjunção subordinativa causal. Então, toda vez que nós relacionarmos esse que com a palavra já que, uma vez que, estamos diante de uma conjunção causal. Beleza? Agora, quando nós tivermos aí uma conjunção subordinativa condicional, ele estabelece uma condição, galera. A causa, já não. Ele é uma causa, agora a condição é outra, tá? Então, ele vai estabelecer sempre o sentido de condição, ó. Caso estude, será aprovado. Caso estudar, passará na prova. Então, sempre vai estabelecer uma condição. Caso não chova, vou à sua casa, tá? Então, vocês têm que se atentar a essa condição que essa conjunção traz, tá? Como uma conjunção subordinativa condicional, que nos dá um sentido de condição. Beleza? Vamos lá. Falando ainda sobre o se, ele pode ser pronome. Isso mesmo, galera. Nós temos aqui pronome apassivador. Vocês já sabem, vocês já estudaram a transitividade do verbo, certo? Alguém pode me responder? Sim. Verbo transitivo direto, indireto, intransitivo, certo? Olha só. Quando o se ele exercer o papel de pronome apassivador, o verbo ele vai ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos aqui vamos aqui falar um pouquinho nos exemplos, vai ficar mais claro. Compraram-se as joias. Quem compra, compra alguma coisa. O quê? Então, percebam que eu não tenho, eu preciso de um complemento, mas sem a preposição, certo? Então, quando eu não tenho a preposição, quando a minha resposta não vier com preposição, então nós estamos diante de um verbo transitivo direto. Comprei o quê? Comprou o quê? As joias. Então, não tem. Então, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Então, esse se ligado ao verbo compraram, ele é pronome apassivador. Ok? Entregou-se o material ao professor. Entregou-se o quê? O material. A quem? Ao professor. Então, esse verbo entregou, ele está fazendo o papel de transitivo direto, relacionado ao material, e indireto, relacionado ao professor, porque
Entregou-se o quê? O material. A quem? Tem uma preposição ali. Preposição a. Então, ao professor. Beleza? Então, nós temos esse verbo fazendo o papel do verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Beleza? Então, esse ser, juntamente ligado com o verbo entregou, ele é um pronome apassivador. Repare, galerinha, eu quero que vocês reparem aqui, ó. Para identificar uma outra maneira que o pronome é passivador, recomenda-se mudar o verbo para a voz passiva analítica. Então, lá, esses exemplos que eu dei, os verbos estão na voz passiva sintética. E quando nós mudamos para a voz passiva analítica, nós temos já o seguinte oração. As joias foram compradas. O segundo exemplo, o material foi entregue ao professor, tá? Então, nós estamos aqui diante de uma voz passiva analítica. Agora, quando nós temos, né, na voz passiva sintética, compraram-se as joias, entregou-se o material ao professor. Então, lembrando, fazendo a transitividade dos verbos aqui, sendo ele transitivo direto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, esse ser é pronome apassivador. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Galerinha, Sim. se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Ai, professora, você está dando gramática? Galera, você sabe que a nossa matéria é assim com gramática. Se vocês não souberem gramática, vocês não farão um texto. E eu quero muito ajudá-los nessa questão da interpretação, porque isso tem muito a ver com significado, tá? Então, dependendo se nós não soubermos que aquele momento, aquela palavra não é um pronome, e dependendo do determinante, é um substantivo. Então, nós temos que aí nos ligarmos aí nessas questões de interpretação também, porque é muito importante para desenvolvermos boas provas, tá? Então, eu trouxe semana passada a função do que para vocês já, né, ir conhecendo e analisando, né, essas inúmeras possibilidades que podem ocorrer dentro de um texto ou de uma questão. E também nós temos a palavra ser, tá? Que é muito importante também. Galera, vamos agora analisarmos quando o ser aparece como índice de indeterminação do sujeito. Galerinha, eu já vi prova cair essa questão. Vestibular não, concurso público. O concurso público, o Enem, ele trabalha algumas questões, ele trabalha questões gramaticais, só que eles trabalham muito essa questão interpretação. Às vezes é questão gramatical, mas se você não se atentar ao enunciado, o que ele está pedindo, vocês roda na questão, por questão de interpretação mesmo, principalmente na literatura. Tem questões de interpretação também, então nós temos que ficar aí bem ligadinhos, tá? Essa questão do índice de indeterminação do sujeito, eu já vi cair em concurso a nível médio. Precisamente no concurso da Polícia Militar, faz um tempinho já. Eu peguei a prova de uma amiga e tinha essa questão aí. Vamos lá, galera. Índice de indeterminação do sujeito. No pronome apassivador, os verbos estavam relacionados com transitivo direto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, né? No índice de indeterminação do sujeito, os verbos estarão relacionados com os verbos intransitivos, que é aquele que não precisa de complemento, e os verbos transitivos indiretos, que é o que pede o complemento com o uso da preposição, ou com os verbos de ligação, uma vez que eles estarão sempre conjugados, serão conjugados sempre na terceira pessoa do singular. Índice de
indeterminação do sujeito, ou seja, não tem como determinar o sujeito. Os verbos têm que ser intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, uma vez que conjugados na terceira pessoa do singular. Não é tão difícil. Primeiro, eu preciso lembrar-me aí dessas questões da transitividade verbal. Quando ele é transitivo direto, quando ele é transitivo indireto, quando ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, quando ele é indireto. Então, percebam, uma coisa vai puxando a outra, tá? Vamos lá. Precisa-se de ajuda. Quando eu falo precisa, eu preciso de um. Se vocês perguntaram, professora, você está precisando de alguma coisa? Aí eu vou falar preciso. Aí você vai ficar me olhando. Tá, você precisa, professora, mas você precisa do quê? Do quê? De alguma coisa, mas do quê, professora? Então, ó, quem precisa de alguma coisa. Então, perceba que nós temos ali de ajuda, é um verbo que está na terceira pessoa do singular, ele precisa-se, né? Precisa de ajuda, ele tá em terceira pessoa do singular. Então, esse se, ele está relacionado e ele é fazendo o papel de índice de indeterminação do sujeito. A gente sabe que alguém precisa, mas não sabemos quem é, não tem como determinar o sujeito, tá? Brinca-se naquele parque. Se você falar, professora, você brinca comigo? Brinco. Brinco, claro. Precisa de um complemento? Você fala, brinco. Sim, brinco. Precisa de um complemento? Não. Não preciso de um complemento para... Vocês entendem. Eu brinco. Eu brinco. Não precisa de complemento. Eu brinco sozinho, eu brinco com meu filho, eu brinco com cachorro. Não tem necessidade de... Eu brinco, tá? Então, nós estamos diante esse brinco aqui. O verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de um complemento e vem acompanhado com o uso da preposição. O brincar, ele é um verbo intransitivo, porque não tem necessidade, não preciso de um complemento. Se eu falar eu brinco, ai, que legal, professora. Ele dá o sentido completo. Não tem necessidade de uma preposição, de um complemento, tá? E nós temos o verbo ali, era-se feliz. Quem? Ah, não sei. Não tem como determinar o sujeito. Era-se feliz. Tá? Nós temos o verbo ser. Tá? Beleza? Vocês entenderam? Tranquilo? Tranquilinho? Alguém tem alguma dúvida? É tudo tranquilo, né, galera? É questão assim de... Eu vou compartilhar esse material com vocês, de vocês darem uma relida, né? Toda vez que vocês tiverem dúvida, o que é a palavra que ou a palavra ser exerce, assim, dá uma analisadinha, porque eu quero que quanto mais materiais eu trazer para vocês como complemento, galera, melhor para vocês, porque eu quero que vocês saiam do nono ano bem capacitados, né? Que eu não quero que vocês falem, poxa vida, né? Minha professora podia ter falado isso, né? É que é tanta coisa, gente. Do sexto ao nono, vocês verão muita coisa. E no ensino médio, vocês irão aprimorar de uma forma mais complexa, né? Mais aprofundada. Então, o que vocês viram do sexto ao nono, vocês vão ver do primeiro ao terceiro. Então, é bem mais puxado, tá? E eu quero que vocês saibam, o dia que vocês estudarem isso aqui de novo, vocês vão levar e falar, puxa, é verdade, ele pode ser o pronome passividor ou índice de sujeito, né? Quando ele vier pós-posto ao verbo. Ah, eu vou ver a transitividade do verbo aqui, porque se for transitivo direto ou transitivo direto, nós estamos diante de um pronome passividor. Agora, quando o verbo for intransitivo ou transitivo indireto ou verbo de ligação, ele é índice de indeterminação do sujeito. Então, não é tão difícil. É que é muitas coisas, né, para vocês guardarem, né, na cabecinha. Mas, aos poucos, vocês vão adquirindo conhecimento mesmo. E esse é o nosso objetivo. Não é que vocês decorem, mas é que vocês
Eu quero, assim, apresentar o máximo de dicas, né, que eu puder, para quando vocês forem no ensino médio, vocês aprimorarem essas dicas. Vocês não serem pegos de surpresa. Falar, nossa senhora, eu nunca vi isso na vida, professora. Não, eu não quero que isso aconteça. Porque não custa. Conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Vamos lá. Nós também temos aqueles verbos que são assim, o ser, eles são amarrados com alguns verbos. Então, ele é a parte integrante do verbo. Ele é como se fosse um aliado, que sem esse verbo não faz sentido. Então, eu preciso desse ser como parte integrante do verbo. Então, o ser, como parte integrante do verbo, ele vai integrar verbos essencialmente pronominais, né? Ou seja, acompanha a leitura aqui comigo. Aqueles que necessariamente vêm acompanhados de pronome oblíquo. Então, nós temos, ó, queixar-se, arrepender-se, vangloriar-se, submeter-se, suicidar-se, dentre outros verbos como parte integrante do verbo ali, tá? Estando ali bem juntinho, que não tem sentido, você precisa colocar a palavra ser ali para dar conexão, para ficar coeso. Então, esse ser, ele acaba exercendo o papel como parte integrante do verbo, porque ele precisa estar junto ali, amarradinho com o verbo, tá? Nós também temos, galerinha, o pronome reflexivo. Ele se refere ao sujeito da oração, no caso, vocês estudaram, né? Dentro quando vocês estudaram pronomes, tem um pronome reflexivo, né? Então, quando o sujeito ele pratica e recebe essa ação, estamos diante de um pronome reflexivo, que eu posso falar, um exemplo aqui, ela se olhou no espelho. Ela cortou-se, que ela foi cortar alguma coisa e sofreu a ação do corte. Então, ela praticou e ela sofreu a ação. Ela olhou o espelho e sofreu a ação de ser olhada. Então, ele é reflexivo. Eu faço, eu pratico e sofro a ação. Eu, tá? E nós temos também, galera, o pronome reflexivo recíproco. É aquele que indica um determinado elemento onde ele vai praticar certa ação sobre outro e o outro pratica ação sobre o determinado elemento. Então, os dois ali vão praticar e sofrer ação. Então, se eu falar assim, os amigos se abraçaram, eu vou praticar a ação de abraçar e o outro também vai praticar e vai ser recíproco, porque eu vou dar um abraço, o meu amigo vai me dar um abraço. Então, é reflexivo, porque eu pratico e recebo, mas através de outra pessoa, tá? Eles se cumprimentaram. Então, quando eu vou cumprimentar, eu estou praticando, só que eu sofro ação, mas através de outra pessoa, que também ela vai praticar e vai receber também. Então, é pronome reflexivo recíproco, tá? E eu tenho também, galerinha, a partícula de realce ou expletiva. Eu falei lá na função do quê? Toda vez que eu tenho um termo, que eu retiro esse termo e a oração não sofre nenhum sentido, eu estou diante de uma partícula de realce ou expletiva, tá? Tanto que o pronome, algum termo que eu retirar da oração e não sofrer nenhuma alteração, nós estamos diante de uma partícula de realce ou expletivo. No caso, ó, ela se saiu de mansinho. Se eu tirar o C aqui, eu posso dizer aqui, ela saiu de mansinho. Não faz nenhum sentido, não tem, na verdade, nenhuma alteração de sentido, tá? Não vai ter nenhuma alteração. Então, quando eu não tenho nenhuma alteração, no caso aqui, assim como o que ele pode exercer uma partícula de realce expletivo, o C também pode, tá? Porque dependendo da oração, se eu tirar ele, não vai alterar o sentido da oração, tá? E eu tenho as funções sintáticas, galerinha, que a palavra ser, presta atenção, somente nesse caso, ela só exercerá a função sintática quando for pronome reflexivo. Então, ó, ela deixou-se enganar. Eu estou diante de um sujeito no infinitivo. A criança se feriu com a faca. O C, exercendo o papel
de objeto direto. Ele se deu um presente, objeto indireto. Então, cuidado com a análise sintática do pronome ser, mas é algo que eu trouxe para fim de conhecimento, ok? Simplesmente isso que eu quero que vocês saibam, que quando a palavra ser, ela só exercerá uma função sintática quando ela for pronome reflexivo, sendo um sujeito, objeto direto ou objeto indireto. Beleza, só isso que eu quero que vocês saibam, tá? Para quando vocês chegarem mais num determinado mais aprofundado, vocês falam, poxa vida, é verdade, a professora comentou mesmo aquela vez que tinha. Puxa, que legal. Aí vocês irão estudar, mas eu quero que vocês saibam que tem como a palavra ser exercer uma função sintática, desde que ela esteja ali diante de um pronome reflexivo, ok? Galerinha, eu vou compartilhar esse PDF com vocês. Eu gostaria de saber se alguém de vocês tem alguma dúvida, tá difícil, ou tá... Não, professora, tá tranquilo, né? É algo que nós temos que praticar, né? Para ir aprimorando, para ir memorizando, porque língua portuguesa, você sabe que é inúmeras regras e exceções também. Então, é algo que nós temos que compreender e praticar, né? Para memorizar. Beleza? Tudo tranquilo, galera? Tudo tranquilo? Sim. Então tá. Galera, Sim. ó, um grande beijo a todos vocês, uma ótima semana, abençoada por Deus e até mais. Tchau, tchau.